Bom, boa tarde. Vou começar aqui com o cenário internacional. Vamos falar sobre, enfim, um pouco de onde, né, a gente veio esse ano, que foi bem desafiador, aí, cheio de novidades, e o que a gente espera para frente, né? Então, como sempre, a gente começa com a parte internacional para depois entrar em Brasil, tá? Então, acho que aqui é meio chovendo molhado, mas a gente teve essa grande surpresa no crescimento global esse ano, né? Isso pode ser visto aí enfim, revisões altíssimas que a gente viu, tanto para mercados desenvolvidos como mercados emergentes, né? Você teve uma grande reviravolta aí no que era a expectativa de crescimento. O Brasil, obviamente, não foi exceção, mas acho que você, de fato, conseguiu ter uma volta em V, né, dessa crise da pandemia, e com isso a gente tem o desenrolar de diversas consequências, tá? Mas acho que, basicamente, é interessante a gente notar o que aconteceu, né? O que fez com que o mercado fosse tão surpreendido nessa volta mais vigorosa da atividade. Basicamente, acho que foi uma pronta reação, né, dos policymakers, né, principalmente do lado fiscal. A gente viu aí um aumento expressivo, né, dos déficits primários, em grande medida aí acho que, enfim, como a gente não via há muito tempo, né, enfim, há décadas, uma reação tão forte de política fiscal, isso também acompanhado de uma reação muito forte de política monetária, né? Então, essas duas coisas juntas ajudaram muito essa reviravolta aí de crescimento, né? Enquanto a gente imaginava ali no meio da pandemia em 2020, né, você não tinha muita certeza como que seria a velocidade de retomada. Outra coisa que ajudou bastante também foi a reação, né, enfim, da comunidade médica, né? A gente conseguiu desenvolver em tempo recorde vacinas, e a produção disso indo muito rápido. Isso também ajudou com que a economia conseguisse se reabrir, né, de uma maneira mais rápida, né? Então, esses três fatores, né, vieram aí como, enfim, juntos, levando essa forte retomada, e aí a gente chega onde a gente está agora, né? Eu acho que, assim, o grande efeito colateral desses estímulos que, enfim, à luz de hoje parece ter sido um pouco, enfim, exagerados, é que a gente viu uma volta aí da inflação, né? A gente viu que os bancos centrais, os governos como um todo, enxergavam no meio de 2020, né, e olhavam assim, bom, a gente precisa reinflacionar a economia, e sempre tem aquela história, né? Cuidado com o que você deseja. A gente não só conseguiu reinflar a economia, como a gente está agora, enfim, preocupados com os efeitos adversos, né? Ou seja, as inflações do mundo inteiro subiram fortemente. Aí nesse gráfico a gente olha, enfim, principalmente a parte de países desenvolvidos, que ainda tem, enfim, tanto a Europa como o Japão, que tem as taxas de inflação um pouco mais baixas, mas quando a gente olha para os Estados Unidos, e eu vou mostrar isso mais à frente, são taxas que a gente não via também há mais de 20, 30 anos, né? Então, tudo isso aí, eu acho que traz agora os efeitos colaterais, um pouco da ressaca de tudo que foi feito aí para combater a crise da pandemia, tá? Dito isso, enfim, a gente tem que entender mais ou menos o que acontece, né? O que é essa inflação? A gente está voltando para os anos 80, a gente está voltando para um processo inflacionário mais perene. Isso depende muito, assim, da onde que vem a inflação, né? A inflação pode vir por uma desancoragem de expectativas, pode vir de um mercado de trabalho muito apertado, pode vir de choques de oferta, choques de demanda. Basicamente, para a gente vê a demanda como sendo o grande problema. Dado que você fez todo esse esforço, né, vindo tanto da política fiscal, principalmente da política fiscal, mas também da política monetária, de sustentar a demanda, isso gerou aí esse excesso de demanda, que pode ser visto num gráfico que enfim, até mais comum agora recentemente, que é justamente olhando os Estados Unidos, né, para onde foi o consumo de bens e onde ficou o consumo de serviços, né? Então, a gente criou aí um excesso de demanda, sendo que um setor, né, que era o setor de serviços, estava fechado, e você tinha essa demanda aí para o setor de bens, que aí gerou diversos desequilíbrios aí nas cadeias industriais, e a gente está vendo em grande medida aí enfim, efeitos, enfim, os efeitos colaterais desses desequilíbrios, né? E aí o gráfico da direita é só para ilustrar que, assim, você não teve um choque de oferta, né, em diversos setores. Por exemplo, na parte de semicondutores, né, os chips que estão em voga aí, que discussão há alguns meses, né, a gente vê que o mundo, né, e aí a Coreia como principal, um dos principais produtores, né, o mundo nunca produziu tanto chip. O problema é que o consumo desses chips, né, ou seja, a demanda de diversos setores, aumentou muito. E aí você, enfim, começa a gerar problemas de cadeia que às vezes até se parecem como choques de oferta. Por exemplo, quando você olha aqui
as indústrias automotivas não conseguem produzir automóveis, né, você fala, bom, tem um choque de oferta porque falta automóvel, mas na verdade tudo é decorrente, enfim, desse grande desequilíbrio causado por um excesso de demanda induzido pelos governos, né? Bom, acho que, assim, também de maneira geral, a gente está vendo grandes equilíbrios no mercado de trabalho, né? Então, a pandemia, principalmente nos Estados Unidos, né, que a gente consegue ver melhor os dados, a gente viu aí a pandemia gerando, enfim, tanto as pessoas ficando mais reticentes em trabalhar, seja por questões de saúde, mas também porque estavam recebendo tanto dinheiro dos governos que seu salário de reserva, né, ou seja, quanto que você gostaria de ter de receber para sair da sua casa e ir trabalhar, aumentou bastante. Então, você viu também um grande descompasso que gerou aí problemas no mercado de trabalho. De novo, mais um elemento inflacionário. Eu não trago aqui, o Calabrese vai até falar um pouco sobre commodities depois, né, sobre o mercado de energia também tem virado, acho que um novo vetor também inflacionário, e aí você fala, bom, dessa vez é de oferta, né? Pode ser, eu acho que tem questões aí, toda vez que a gente se aproxima, né, de um mundo mais ESG, a gente vai para fontes de energia mais sustentáveis, no entanto, às vezes elas são menos confiáveis ou mais suscetíveis aí a intempéries, né, climáticas. O Brasil acho que é um grande exemplo disso, né, que tem uma matriz energética super limpa, mas se você tem problemas de chuva, você acaba entrando numa crise hídrica, né? Então, e energética. Por isso, enfim, parece que você tem um pouco de restrição de oferta no setor de energia, mas, no entanto, também quando a gente olha, dado que o setor industrial foi muito demandado, né, e o setor industrial é muito intensivo em energia, você também teve um aumento muito além do esperado no setor de energia. Então, tudo para dizer que você tem uma conjunção, né, de choques de demanda que foram causados por políticas econômicas que estão causando essa grande onda inflacionária, tá? Isso por si só, enfim, eu acho que faz a gente pensar assim, o que a gente tem que esperar para o ano de 2022, né? Será que a inflação vai continuar sendo um tema? O que a gente tem para frente? E na nossa cabeça, 2022 vai ser marcado como o grande ano da normalização, né? E que normalização são essas? Assim, desde você normalizar, né, as atividades, né, pós-pandemia, as coisas voltando mais próximas do que eram anteriormente, mas como também os próprios policymakers retirando aí os estímulos que colocaram, tanto do lado fiscal como do lado monetário. Tá? Então, eu vou passar aqui por essas normalizações, né? Então, acho que a primeira é a normalização monetária. A gente tem visto aí, enfim, reprecificação na trajetória de juros, né? Pelo mercado e os próprios policymakers, né? Os bancos centrais também reavaliando as suas posições, né? Enfim, em quanto estímulos devem colocar, e eu acho que a gente caminha aí para um mundo que vai retirar os estímulos, e a gente tem visto isso de maneira geral em vários bancos centrais, né? Então, esse é um ano de normalização monetária, né, de maior precificação de alta de juros. No entanto, né, sempre tem um porém, né? Acho que esse não vai ser um processo uniforme, principalmente quando a gente olha países desenvolvidos que têm um sistema de meta de inflação mais estabelecido, né? Você tem, enfim, expectativas mais ancoradas, você consegue fazer uma aposta no caráter temporário da inflação. E por que você faria essa aposta do caráter temporário da inflação? É justamente porque se a inflação é causada por uma demanda que você próprio, né, incentivou, quando você começa a retirar esses estímulos, você tende a normalizar a inflação também, né? E aí o resultado disso daí, a depender de em que banco central você estiver olhando, você vai ter grandes divergências entre os bancos centrais, né? E aí, portanto, a gente, eu acho que o nosso trabalho aqui é um pouco olhar as regiões e como cada banco central está lidando aí com esse período de normalização. E aí que a gente fez um scorecard, né, de justamente divergência de política monetária entre os G10, né? A gente consegue também reproduzir isso daí para emergente, mas emergentes, no geral, tem corrido mais atrás das curvas e tendo que subir mesmo, né? Mas a gente tem visto aí uma heterogeneidade maior entre os países de G10, né? E aí esse scorecard, mais ou menos, o que ele quer dizer é como que está a posição da inflação corrente vis-à-vis o grau de compromisso que os bancos centrais colocam com suas próprias metas, né? Então, quanto mais à direita e acima, mais hawkish está esse Banco Central, e quanto mais à esquerda abaixo, mais dovish, né? Então você consegue ver que o Japão é um dos mais dovish, e a gente tem, né, como exemplo contrário, a Nova Zelândia, mas aí o Calabrese também vai explorar um pouco mais esse assunto à frente. Mas acho que o interessante aqui
a direção é a mesma para todo mundo, mas as velocidades devem diferir bastante, podem diferir também muito do que os próprios mercados estão precificando, né? Então, por isso que é interessante também analisar aí, caso a caso, como que vai ser essa evolução desse ano de normalização. Outra normalização que a gente está vendo é a normalização fiscal, né? A gente viu naquele primeiro gráfico que eu mostrei, né? Quando eu falo do efeito da demanda, né? A gente viu um aumento, enfim, brutal dos déficits, e aí a gente tem agora uma redução aí de estímulos, né? Eu acho que o exemplo mais concreto é o que foi feito nos Estados Unidos, né? Em 2 anos, você gastou praticamente 6 tri de dólares, e agora você está caminhando para um plano fiscal que é de 1,7 tri em 10 anos, né? Então, você começa a retirar aqueles, enfim, estímulos colossais que foram feitos em 2020 e 2021, e você caminha aí para alguma coisa um pouco mais ainda estimulativa, mas você começa a diminuir esse estímulo e muito mais suave, né? Como é o exemplo dos Estados Unidos. E aí, de novo, enfim, a grande parte acho que das transferências de renda que foram feitas de maneira muito forte por diversos governos, isso daí fica para trás, né? E aí você caminha para outro tipo de fiscal mais ligado à infraestrutura e coisas do tipo, tá? Então, é um ano também de normalização fiscal. No entanto, tem esse porém que existem novos planos mais suaves, né, que estão acontecendo. Estados Unidos eu já dei o exemplo. China também a gente começou a ver, enfim, alguns estímulos marginais aí no setor de infraestrutura. E aí eu acho que tem um case especial, né, que é a zona do euro, que também o Calabrese vai falar um pouco mais, mas que está com um fundo de recuperação fiscal, e também agora esse novo fundo, esse programa Global Gateway também, que é uma forma de estímulo fiscal, que você, ao contrário dos outros países, que você vai ter algum tipo de fiscal cliff, né, ou seja, uma ressaca de todos os estímulos que foram feitos anteriormente, né, nesse ano e no ano passado, para os anos seguintes, ali você ainda tem estímulos, né, que são mais espaçados no tempo. Inclusive, você consegue ver nesse gráfico que 2022 vai ser até um ano em que você vai ter uma concentração maior de estímulo fiscal na Europa do que, por exemplo, em 2021, né? Então, acho que isso daí eu acho que é bem salutar para a região, né, que passou muito tempo lutando aí com ajustes fiscais, etc., e agora também tem uma situação um pouco diferente. Então, de novo, aqui a gente mostra que existe divergência entre as regiões de como que vai ser feito esse programa ou esse processo de normalização fiscal. Enfim, acho que a normalização, né, mais esperada por todo mundo é a normalização sanitária, né, que é o avanço da vacinação, né, e a diminuição do impacto da doença, as coisas voltando ao normal, enfim, a vida voltando ao que era, né, próximo do pré-crise, né. No entanto, assim, sempre tem um porém, né, um porém que parece que a gente vai ter que conviver aí com novas ondas de Covid, né. Eu acho que um exemplo agora é essa, enfim, nova onda que a Europa está passando, e também essa nova cepa, né, que surgiu na África do Sul, a Omicron, mostrando que, assim, provavelmente isso vai virar uma doença recorrente, como é a gripe, etc., mas com um processo de vacinação e enfim, desenvolvimentos aí da medicina, a gente consegue conviver, né? Eu acho que nesses curto prazo, acho que não sem o mercado, obviamente, sempre ficando reticente, né, e com medo, né, a gente viu o que aconteceu quando saiu essa notícia da Omicron nos mercados, mas parece que cada vez mais são efeitos de curto prazo, né, e, a princípio, as coisas devem caminhar normalmente daqui para frente, convivendo com a presença do Covid-19 como uma doença, enfim, como uma gripe, alguma coisa desse tipo, que obviamente depende da acho que continuidade do processo de vacinação e de desenvolvimento de medicamentos, tá? E por fim, eu acho que essa é a pergunta mais difícil, né, que é a normalização das cadeias produtivas, né? Assim, acho que diversos vetores atuam para que isso aconteça, né? Então, de novo, se toda essa desorganização foi causada por um grande excesso de demanda, isso faz com que, conforme a normalização vai acontecendo do lado monetário e fiscal, e também do lado, né, da sanitário, uma vez que o setor de serviços também reabre e pode ser alvo, né, da demanda das famílias, né,
Quanto mais fechado tiver o setor de serviços, mais o direcionamento da renda das famílias para consumo vai para o setor de bens, né? Então, isso daí tudo acho que ajuda aí para uma normalização, né? Pelo menos uma moderação da demanda à frente. No entanto, quando a gente olha, ainda é um mundo que vai crescer acima do potencial em 2022, e aí vem a questão assim, de qual que é o timing disso, né? E aí eu não tenho uma boa resposta, só me parece que no curto prazo, enfim, a gente vê alguns sinais incipientes de melhora, né, e um pouco enfim, olhando o que as empresas começam a falar, no entanto, não parece que algo se resolve da noite para o dia, tá? Então, inclusive quando a gente olha esse PMI global aí, a parte de tempo de espera, né, para se conseguir suprimentos na cadeia industrial, a gente vê que ainda está em níveis muito estressados e, enfim, apesar de ter feito um dentinho de melhora, ainda muito longe do que seria algo, enfim, perto de normalização. Dito isso, a gente acha que os próximos meses, o primeiro semestre do ano que vem, continua sendo um tema relevante a parte da cadeia, ainda que a gente imagine que esse temporário, né, que está demorando demais, mas ainda parece ser temporário, ou ainda parece que volta, né, boa parte desse efeito, deve ocorrer gradualmente ao longo do ano, tá? E provavelmente no segundo semestre a gente deve estar vendo algo um pouco melhor. No entanto, a gente não consegue se animar muito no curto prazo e acha que o tema de inflação, né, dito isso, apesar de toda a normalização, ela demorará mais para se normalizar, né? Então a gente vai conviver 2022 com um ano ainda de inflações altas, tá? E aí eu acho que tem um tópico especial aqui, que não tem a ver com essa historinha de, enfim, de onde a gente veio, a gente cresceu demais, gerou inflação, etc., que é um pouco da mudança na China, né? Obviamente que a China também passou, enfim, esse choque de inflação, ela também está inserida em todo esse ambiente que eu acabei de falar, mas a China tem algo peculiar dela que tem dado sinais de mudança na gestão da sua política econômica, né? Então, a gente trouxe aqui 4 grandes tópicos, né, que mostram que a China pode ser um caso peculiar aí quando a gente olha para frente. O primeiro ela continua com a política de 0 casos de Covid, né, então essas ondas novas geram uma preocupação e lockdowns específicos lá de maneira diferente do que no resto do mundo. Isso não tem sido muito importante para a atividade no curtíssimo prazo, porque eles têm conseguido controlar logo esses focos, né? Mas acho que é algo que a gente tem que ficar esperto, porque, enfim, eles têm uma intolerância grande aí para novas ondas, né? Então, se de fato a gente continuar tendo essas recorrências de ondas, isso daí pode ser um fator aí de risco para a economia chinesa. A outra coisa são, enfim, os crackdowns setoriais, né? Então, de maneira geral, a China está meio que fazendo um freio de arrumação, né? Evitando criação de mercados muito monopolísticos e enfim, criação de mercados cativos que gerem, enfim, lucros excessivos para grandes empresas, etc. e tal. Então, talvez seja exagero, né, mas é um pouco do que a política de Roosevelt lá no começo do século passado nos Estados Unidos, que conseguiu, né, desmantelar diversas empresas que eram monopolistas, etc., e fez um grande freio de arrumação e gerou aí, enfim, a capacidade para uma evolução mais saudável da economia no futuro. Eu acho que é um pouco isso que eles têm na cabeça, né? Evitar aí esses gigantes, too big to fail, etc., para, enfim, melhorar o ambiente de negócio, pensando, né? E chinês pensa no longo prazo. No entanto, isso vem sempre com um pouco de dor no curto prazo, né? Então, freio de arrumação também aí mostrando um crescimento um pouco mais baixo, justamente porque você vai, né, em setores específicos, justamente tentando melhorar ou pelo menos desmantelar esses ambientes de negócio que sejam muito concentrados, né? A outra coisa são políticas verdes, né? Então também na linha do ESG, enfim, a China tem objetivos aí ambiciosos, né, de redução de poluição. Isso daí também gera, e a gente viu, né, problemas de curto prazo, por exemplo, no mercado de energia, né? Lá a energia é muito dependente da energia vinda do carvão, né, que é super poluente, e a gente viu isso no curto prazo, enfim, até talvez um exagero do mercado do governo chinês em evitar esse tipo de energia. Foi surpreendido por uma demanda global por seus produtos, né? A China é a fábrica do mundo, né? Como eu falei, a demanda por bens estava bombando, e aí eles tiveram que produzir e não tinha energia para isso, e enfim, isso daí gerou um desequilíbrio no curto prazo. A gente já viu até eles, enfim, resolvendo, pelo menos os preços de carvão já voltando, mas o ponto existe aí também, enfim, objetivos ambiciosos nesse sentido, que
enfim, talvez pesem sobre o crescimento à frente. E, por fim, também teve um pouco do aperto no mercado imobiliário, né? A gente viu até a questão da Evergrande, que parece ter sido, enfim, algo um pouco fora da curva, no sentido que não foi algo sistêmico, mas acho que existe na cabeça dos policymakers lá uma tentativa de, enfim, manter o mercado imobiliário mais saudável, evitar, enfim, que esse mercado se alavanque demais, né? Até a frase que a gente traz aí, que, ó, o housing é feito para morar, não para se especular, né? Então, existe aí também, esse é um setor super importante, pesa, enfim, ao redor de 1/4 da economia chinesa, também tem um pouco desse vetor aí de desaceleração ou de moderação de crescimento. Então, dito tudo isso, a gente une toda essa nova cabeça chinesa, né, que é menos preocupada com, enfim, os números de crescimento, tem que crescer mais de 7, tem que crescer mais de 8, e mais preocupada no que eles chamam de common prosperity, né, ou seja, de como o crescimento vai impactar no social, na vida das pessoas, na renda dos trabalhadores. Então, tudo isso daí vem por uma tolerância maior de um crescimento, né, menor, né, e mais focado aí na qualidade de vida, na distribuição de renda, etc. Então, tudo para dizer que, assim, a China que a gente conhecia, enfim, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, de um crescimento super alto, parece estar caminhando para um crescimento mais moderado à frente. A gente não acha que seria um hard landing ou qualquer coisa do tipo, inclusive eu acho que quando as coisas parecem que vão desacelerar demais, eles sempre soltam um pouco, né, enfim, acho que os estabilizadores automáticos que eles têm, mas acredito que a gente deve trabalhar com um crescimento aí potencial mais perto de 5, talvez pouco abaixo disso, né, ao redor disso, que é, enfim, abaixo dos 6, 6,5, 7 que a gente via aí nos últimos anos, tá? Então, assim, essa é a nossa visão aí de internacional, e agora eu passo para a parte de Brasil, que também, enfim, vem muito inserido aí nessa, enfim, tudo que aconteceu no mundo, acho que de certa maneira foi reproduzido aqui no Brasil, né? Então, aqui de novo, a gente também, enfim, fez uma forte reação fiscal, né, por conta da pandemia. A gente pode ver isso daí no gráfico 2020, né? A gente até colocou em azul aí as despesas com a pandemia. A gente também fez uma forte reação de política monetária, né? A gente já estava, enfim, com juro ali perto de 4, que já era um juro super baixo para a economia brasileira. A gente chegou a jogar esse juro para 2%, que pode até ser discutido se foi um exagero ou não, mas o fato é que no meio daquela confusão, a gente apertou os dois aceleradores, tanto do fiscal, né? E eu acho que tinha uma preocupação, né, social, as pessoas estavam trancadas em casa, enfim, uma economia super informal, a gente poderia morrer de fome, e isso daí, enfim, teve essa reação fiscal e também uma reação monetária muito forte. Dito isso, a gente também viu uma volta em V, né, uma recuperação em V aqui da economia brasileira. É interessante notar que, assim, por mais que a gente tenha essa cabeça de que o Brasil performou muito mal na pandemia, né? Quando a gente olha assim os dados comparados, por exemplo, do Brasil com, né, o mundo, tirando China, né? Que China, enfim, ela sentiu quase nada a pandemia, né? Assim, outra forma de lidar lá. Mas quando a gente olha assim, o Brasil teve uma recuperação em V mais forte, né? Caiu menos do que o resto do mundo, enfim, voltou mais rapidamente, só agora na margem que a gente está perdendo vigor, e a gente até vai discutir um pouco das causas disso. Mas o ponto é, a economia brasileira até que surpreendeu aí na recuperação econômica, obviamente às custas de um grande estímulo fiscal e monetário. Bom, apesar dessa boa surpresa, né, da economia brasileira, isso daí veio com custo, dado que, enfim, a gente sempre teve as questões fiscais mais latentes aqui, né, dado que a gente teve essa grande rodada de easing fiscal, isso daí veio às custas de um aumento de risco, né, e de uma depreciação do câmbio, né. Obviamente, esse indicador de risco GARD que a gente chama, a gente tira um pouco, tenta tirar das curvas de juros de Brasil contra emergentes, né, tirando a parte mais curta, né, que seria, enfim, mais relacionada com a política monetária, tentando olhar, né, nos frazos mais longos o diferencial de juros, seria meio que tentar fazer um CDS, mas como CDS tem muito a ver com a dívida externa, né, os países, enfim, tem pouca dívida externa hoje,
parece ser menos representativa. Esse indicador aqui a gente tira dos mercados domésticos de juros, tá? E aí a gente vê que logo na pandemia, em março, né, quando a gente faz enfim, começa aí os programas fiscais, a gente tem uma grande deterioração do risco, né? E a gente vai ter uma rodada mais, né, uma nova rodada de deterioração agora mais recentemente, a partir do final de julho, que aí foi a questão dos precatórios e Auxílio Brasil, que a gente vai falar mais à frente. É interessante notar que também, quando a gente olha o real contra outras moedas, né, a gente viu uma depreciação grande em março de 2020, também na reação, né, dessa piora fiscal, mas aqui também note que, ao contrário do que a gente chama de indicador de risco, você não teve um platô pós né, primeiro susto da pandemia. A gente continuou desvalorizando, né? Isso daí muito provavelmente também em reação a uma taxa de juros que foi muito abaixo, né, da média de outros emergentes. Isso daí ajudou aí uma depreciação adicional do real. E aí é interessante notar que nesse ano, né, em 2021, até coloco a seta na horizontal, é que, enfim, apesar dessa nova deterioração, né, vindo da questão dos precatórios e Auxílio Brasil, né, a gente já estava num processo de alta de juros forte, né? Isso daí ajudou a manter o câmbio, enfim, na margem, né? A dinâmica dele um pouco mais comportada. Bom, as consequências disso, né, de aumento de risco, de aumento de câmbio, enfim, a volta da inflação, né, que é algo, enfim, que a gente penou muitas décadas, né, lutando contra isso. Depois de alguns anos de inflação baixa, a gente volta a ter uma inflação bem alta, né, chegando perto do que foi, enfim, o que aconteceu lá em 2015 com Dilma e Levy, né, quando soltaram os preços administrados que estavam represados. E aí um cenário bem, acho que desafiador de inflação. Obviamente, se a gente coloca, assim, tem um grande vetor aí, que é o vetor global, como eu já falei na parte internacional, né? Aí eu coloco o CPI dos Estados Unidos para, enfim, comparar, né? Os Estados Unidos rodando acima de 6, né? E provavelmente vai, enfim, bater ao redor de 7, e o Brasil rodando em 10%. Então, acho que assim, a gente pega os vetores inflacionários globais, tá? Os vetores inflacionários de reabertura da economia, né? Por exemplo, setor de serviços recuperando seus preços, que estavam, né, dado que a economia estava fechada, eles estavam represados. Você tem essa questão de bens industriais, mas você tem muito coisas que são idiosincráticas ao Brasil, e aí o câmbio, né, eu acho que é uma dessas, né, a gente, como eu mostrei no slide anterior, a gente deprecia mais do que os nossos pares emergentes, então a gente importa essa inflação, esse choque inflacionário global de maneira mais intensa, né? Então não à toa a gente tem das inflações mais altas agora, por conta de efeitos, enfim, nossos, né? A gente tem um fiscal pior, a gente deixou o câmbio depreciar mais, né? A gente caiu mais os juros, e aí a consequência está em mais inflação, como não deveria ser. Assim, teve coisas aí pontuais, a gente está numa crise hídrica, né? Que também, enfim, pressionou um pouco nos preços, mas acho que a cara é basicamente essa, né? O Brasil está intensificando as pressões inflacionárias globais por conta de, enfim, problemas domésticos que são basicamente expressos aí numa taxa de câmbio mais valorizada relativa a nossos pares, tá? Bom, e aí eu acho que essas daí foram as consequências econômicas, né? Acho que a grande consequência é a inflação, mas a inflação está gerando aí consequências políticas, né? Então a gente viu aí na margem uma queda forte da popularidade do governo Bolsonaro, né? Então, apesar de a gente ter tido uma economia que recuperasse mais rápido, apesar do processo de vacinação ter sido, né, no final das contas, bem sucedido, né? A gente conseguiu praticamente vacinar toda a população esse ano, o governo Bolsonaro não conseguiu capitalizar isso, né? Então, acho que tanto pela, enfim, comunicação errática do presidente, falando contra as vacinas, não conseguiu pegar para si o processo que foi bem sucedido, e além disso, a inflação comendo o poder de compra das famílias, que gera essa queda na popularidade. E aí, isso daí continua, né? Não é um jogo que acaba agora, né? Com essas consequências, né, assim, essa piora da popularidade do governo, a gente viu aí em Brasília uma virada de chave na cabeça de tentações mais populistas, né? Então, o que a gente viu, né, e aí eu acho que aqui vale dar um passo atrás, né? A gente criou esse índice, que chama Índice de Adesão à Agenda Liberal, né, que a gente fez na Gard, que é pegar, enfim,
as principais, acho que, bandeiras aí do programa econômico do Paulo Guedes, né, que foi, enfim, divulgado em 2018, pegar tanto, enfim, as reformas microeconômicas, como as reformas mais estruturais, né, reforma tributária, reforma administrativa, etc., e também a parte fiscal, e também a última, que me fugiu agora, fiscal... Não. As reformas estruturais, a reforma micro, fiscal, e desestatização, diminuição do Estado. É isso. Né, que também era uma grande bandeira de privatizar tudo. Tá? Então você pega esses 4 itens e vê como que cada um está indo. E muitas das coisas estavam avançando. Né? Até o meio do ano, apesar de toda a pandemia, etc., a gente via, enfim, a autonomia do Banco Central foi feita, a Eletrobras começou a andar, então o saneamento a lei do saneamento foi aprovada, a própria reforma da Previdência em 2019 tinha sido aprovada, então várias coisas foram avançando na direção do governo, e a gente sentia assim, muito enfim, o pessoal batendo muito no governo, mas a gente via concretamente as coisas avançando, e via o lado fiscal também sendo mantido, né? Apesar de, na pandemia, a gente ter gastado muito além do teto, com razão, porque, enfim, era uma pandemia e estava escrito que você poderia fazer isso, né? Faz parte da regra do jogo. Enfim, a gente conseguiu voltar para o arcabouço fiscal anterior e as coisas, né, assim, o teto resistiu, ele também, a gente teve toda a discussão do orçamento, que, de novo, veio grandes ameaças ao teto. Até então, até junho, julho, agosto, as coisas estavam relativamente mantidas, né, o arcabouço fiscal. E o que a gente viu mais recentemente é que, em reação a essa queda da popularidade do governo, a gente teve um shift da política econômica no governo, né, e isso daí fica bem mais claro quando, enfim, a equipe econômica, né, o Paulo Guedes, aceita flexibilizar o teto de gastos da forma que foi feita, né? Assim, o teto, obviamente, ele é alvo de críticas, ele sempre pode ser melhorado, mas o que foi feito é uma mudança casuística para que você conseguisse pagar um auxílio social para o ano que vem, um ano eleitoral, numa capacidade maior do que você imaginava, né, até do que era querido mesmo, levando em conta que a inflação disparou. Assim, você passar de um Bolsa Família que não chegava a R$200 e dobrar isso daí no ano eleitoral, para a gente é muito emblemático uma mudança da cabeça do governo, e isso com a anuência, né, do ministro da Fazenda, que justamente era para ser o goleiro, ou era, enfim, quem chegava e falava, a partir daqui não pode mais. Tanto que a gente viu, enfim, membros importantes da equipe econômica, por exemplo, o Bruno Funchal, o Jefferson Bittencourt, do Tesouro, saindo porque não compactuaram aí com esse distanciamento, né, da política econômica, enfim, acho que é dos pilares básicos, que é a responsabilidade fiscal, né? Então, com isso, né, a gente encadeia tudo o que aconteceu e a inflação tendo essas implicações políticas que agora, no final, tem novas implicações econômicas e realimentam o processo, né? Então, não à toa, a gente viu essa nova rodada de piora do risco e de depreciação, né, na margem, vinda dessa piora política, tá? E aí, dito isso, né, a gente pergunta o que a gente tem daqui para frente. E eu acho que a primeira pergunta é, mesmo com tudo isso que foi feito, o fiscal, será que vai ser tão ruim assim? Então, acho que é uma questão até que, enfim, não tem uma resposta muito clara, mas o importante é a gente entender em que ambiente que a gente vai ser o ambiente em vigor ano que vem, né? Quando a gente olha as nossas projeções, né, a gente vê um ano bem desafiador para 2022, e isso vai ter impactos políticos e vai repercutir no que vai ser feito do lado político/fiscal, tá? Então, a gente vê uma desaceleração forte da economia, de 4,5% esse ano para 0,7%. A gente ainda não vê recessão para o ano que vem, tá? Inclusive, se perguntar assim, a recessão que a gente se preocupa é mais para 2023, dado que a gente vai ter um juro tão alto, né, ao redor de 12% esse ano,
esse ano que vem, né, quase o ano inteiro, a gente não vê recessão no ano que vem, mas basicamente por alguns fatores um pouco mais específicos, né, tanto a agricultura, que está vindo muito bem, e também um pouco de recomposição de estoques da indústria, tá? Mas ainda assim, a sensação térmica vai ser de um PIB ruim, né? Então a gente não vê grandes avanços aí ou melhoras nessa sensação térmica vindo da melhora da atividade. E a inflação, apesar de desacelerar, né, sai de 10 e vai para 5,4, acima da meta, e ainda eu acho que deixando um gosto amargo aí da carestia, né, ou seja, da perda de poder de compra, tá? Então, dito isso, não parece ser um ano animador, não parece ser um ano em que a popularidade do governo vai se recuperar e você vai conseguir voltar para o que era anteriormente a agenda inicial do governo, né? Então, para a gente, quando a gente olha, enfim, as variáveis econômicas, elas ainda vão demandar, ou pelo menos elas ainda vão incentivar um pouco dessas tentações populistas por parte do governo, que agora já perdeu um pouco da vergonha de enfim, ser populista, né? E aí a gente vê, enfim, diversos exemplos nesse sentido. Mas aí, enfim, voltando, será que o fiscal é tão ruim, né? E aí a gente faz uma provocação aqui, porque de fato quando a gente olha, enfim, o Brasil fez mais fiscal do que a média, né, dos emergentes, mas a volta, né, ou seja, a queda do déficit que a gente está vendo de 2020 para 2021 é muito mais forte do que está acontecendo nos outros emergentes. Obviamente que o Brasil não pode se dar ao luxo de ficar na média dos emergentes, porque ele tem a dívida acima do resto dos emergentes. Mas o ponto é, bem ou mal, quando a gente olha a foto não parece tão ruim, né? A gente está colocando, enfim, a gente está fazendo o Auxílio Brasil, etc., e ainda assim você vai ter o déficit menor do que 1% ano que vem, tá? Então, se a foto não é tão ruim, por que existe, a gente está criticando tanto o governo e está tão preocupado com o lado fiscal e o mercado continua precificando tanto risco fiscal? Basicamente porque a foto pode ser boa, mas quando a gente olha o filme, ele não é nada bom, né? Então, acho que, basicamente, aqui a gente traz algumas simulações, né, de que seria evolução da dívida bruta em relação ao PIB para frente, né, uma década à frente, e aí a gente compara um pouco o que era o anterior, né, com nossa expectativa antes da crise da pandemia, né? A gente tinha aí uma enfim, dívida que caminhava para baixo de 70% 10 anos à frente, e agora, enfim, mais recentemente a gente tinha uma dívida, né, que apesar de ter surpreendido no curto prazo, né, e enfim, ficar perto de 82% aí esse ano, ela ficaria, enfim, perto de 80% para 2030. No entanto, isso a gente estava trabalhando com um juro né, um juro neutro de perto de 3%. Conforme a gente começa a ver o arcabouço fiscal sendo mudado aí ao bel prazer, né, do ciclo político-eleitoral, a gente imagina que nossa âncora fiscal já não é mais tão potente. E eu acho que o teto de gastos, né, que funcionou muito tempo como essa âncora, ajudou, teve uma participação boa na queda do nosso juro neutro. É muito difícil a gente estimar o juro neutro, não quero nem aqui, enfim, dar estimativas pontuais, mas o ponto que a gente faz aqui é, se a gente mudar o juro neutro, nessa simulação de 3%, para alguma coisa perto de 4%, ou seja, um aumento de 1% do juro neutro, a gente já gera praticamente 10% de dívida PIB a mais uma década à frente, tá? E se a gente considerar que o teto pode ser flexibilizado em 2023, a depender de qual candidato, né, e aí a gente faz uma simulação, né, de um teto flexibilizado de um IPCA mais 2%, ou seja, teria um crescimento de 2% real, lembrando que antes do teto o crescimento do gasto real era em média 6% real, né? Isso, enfim, já gera uma dívida explosiva. Obviamente, aqui a gente até imagina que isso daí poderia ser um governo de esquerda, né, que fizesse essa flexibilização. A gente vê declarações do Lula contra o teto de gastos e tal. Obviamente que aqui não é o endgame, né, que eu só estou mudando a trajetória de gastos, tá? A gente imagina que mesmo num governo de esquerda, você poderia ter como contrapartida, né, para não deixar uma dívida PIB, né, numa trajetória explosiva, você ter um aumento da carga tributária que, enfim, cerca de 2% a 3%, que de certa maneira estabilizasse, né, ainda que num nível mais alto, a trajetória de dívida. Ainda assim, você não iria para um bom equilíbrio, você iria para um equilíbrio de menos crescimento e mais juros, né, não parece ser um equilíbrio melhor. E aí, paro aqui, né, para pensar assim, tudo isso que a gente está falando e está vendo, né, no filme à frente, depende de um grande evento que é a eleição de 2023, de 2022, e quem será o presidente em 2023.
Com isso, né, a gente consegue imaginar, enfim, um candidato de terceira via, comprometido com o teto de gastos, que reforce essa âncora e faça com que a gente volte ao ciclo virtuoso de conseguir ter um juro baixo e uma estabilização da dívida em níveis mais baixos. A gente consegue visualizar uma candidatura de esquerda, né, com flexibilização do teto, que te leve a uma trajetória, ou pelo menos a tensão de você poder ter uma trajetória de dívida explosiva. Então, tudo depende das eleições. E aí, com isso, né, eu já faço o gancho para o nosso convidado, o Maurício Moura. O Maurício, ele trabalhou com a gente em 2018, né? Eu sempre falo isso daí para quem me pergunta dele. Ele chegou praticamente um ano antes da eleição, foi fazer uma apresentação lá na Gard, trouxe uma apresentação e falou assim: vocês estão preparados para o Bolsonaro presidente? E eu ainda imaginando que o Alckmin poderia, né, aparecer, quando tivesse tempo de TV, ele falou: esquece isso, Bolsonaro era a hora, era a demanda dos eleitores, ele tinha a oferta perfeita. Então ele é um cara que ajudou bastante a gente, né, desde da eleição de 2018, e está trabalhando com a gente agora de novo para 2022, e aí ele vai poder, enfim, clarear um pouco o nosso caminho dessa pergunta tão difícil sobre as eleições de 2022, tá? Então eu queria agradecer o Maurício pela participação aqui com a gente e passo a palavra. Obrigado, Maurício.